Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Felipe Ribeiro de Aça. Isso aqui é para falar sobre os dons espirituais, tá? Conforme tá o texto de 1 Coríntios está aqui, dizendo: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém fala que pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diferença de tipo de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetuou tudo em todos. Vou levar a lista dos dons agora. A cada um dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro pela fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de curar pelo único Espírito. Outro poder para operar milagres, e a outro profecia. A outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como quer. Gente, a partir do dia que nós servimos ao Senhor, nós como cristãos que somos, nós recebemos um dom de Deus para servi-lo. Um dom. Esse dom espiritual. Um dom dado pelo Espírito para que você pudesse servi-lo. Então aqui eu separei em grupos os dons, tá? Tem os dons de milagres, que diz aqui no versículo 9, né? A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, outro poder para operar milagres e outro operar milagres. Esses são a parte de milagre. São pessoas que Deus separa para realizar sinais e maravilhas. Outra coisa, outro tipo de dom, pelo palavra de conhecimento. Pelo Espírito, uma dada palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Ou seja, são coisas que o Espírito Santo revela saber que uma pessoa que a gente não sabe. A gente só tem uma palavra de conhecimento sobre aquela pessoa. Essa palavra de sabedoria. Então, são palavras de encorajamento, essas palavras de ânimo. Isso também faz parte dos dons. E outra coisa, por último, é o dom de... É outro grupo que eu chamo de um dom egoísta. Que tá aqui. Que é o dom de línguas. Eu vou falar aqui agora. A outro poder para operar milagres. A outra profecia. Que é pegar a palavra. Profecia é pregar a palavra. E a outra discernimento de espíritos. A outra variedade de línguas. A outra interpretação de línguas. Então, gente, esse dom de línguas é o dom mais egoísta que tem. Todos os dons aqui descritos, de todos os dons de 1 Coríntios 12, o único egoísta é o dom de línguas. Por quê? Isso serve para sua edificação própria. É só para sua edificação. Edificar o teu espírito. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 14, 26, que é o seguinte: ninguém pode falar línguas em púlpito. Por quê? Isso vai soar como um sino que toca. Está soando. Então, o dom de línguas tem que haver um intérprete, gente. Tem que haver um intérprete, porque você não vai edificar ninguém. Se fala em línguas, a pessoa não vai entender nada. Isso é importante você entender isso. Portanto, os outros dons são para servir ao Senhor, para outras pessoas. Eu chamo de espírito, gente. O discernimento é algo que Deus dá para uma pessoa, para pessoas específicas, que é para detectar, principalmente no ministério pastoral. Discernimento é muito importante, porque para ajudar as pessoas a enfrentar os seus problemas de vida. Não do dia de adivinhação, mas é para discernir se aquilo vem de Deus ou não. Chamado de dom de discernimento. Então, é isso que tem que ter.
Por exemplo, eu falo em línguas, mas eu não interpreto. Tanto que eu falo assim, busque os melhores dons. A gente tem que buscar os melhores dons. Mas para isso, a gente precisa entender uma coisa. O dom de línguas é egoísta, é só para nossa edificação. Mas quando a gente fala, interpreta para o público, ele edifica. Então Paulo usa o termo não sejam ignorantes. Porque a igreja de Corinto recebeu mais dons que as outras igrejas. Então, a igreja de Corinto está fazendo as dons de maneira muito errônea. Tanto que Paulo fala que ser culto que tem que mudar um pouco. A partir do capítulo 11, capítulo 14, Paulo é muito enfático. Arrume esse culto de vocês, isso é uma bagunça. Então, o culto tem que ser ordem, tem que ter ordem e decência. Então, Paulo coloca algo chamado princípio regulador do culto. É algo que na teologia chamamos isso de princípio regulador, ou seja, para tirar o emocionalismo e para tirar qualquer exagero. Isso ajuda bastante. Então, Paulo é muito enfático, fala do igreja de Corinto. Arrumem isso aí. Porque tá uma situação meio esquisitinha aí. Então, Paulo é muito enfático. Então, você tem um dom espiritual. A partir do dia que você aceita Jesus. Um dom. A partir do dia que você creu, você foi salvo com o Espírito Santo. Não aceita mais um batismo. Você tem um dom. Qual é o seu? Deus abençoe.